Recentemente eu terminei de ler um livro chamado Só as Partes Engraçadas, da autora Neil Scovell. Eu espero estar pronunciando o nome dela corretamente. Que é basicamente como uma recontagem da trajetória de vida dela. E começou nas revistas dos anos 80 e evoluiu para a escrita de roteiros para televisão, passando por muitas e muitas etapas até aqui. O que é bem fascinante de se ver, como a vida de uma pessoa pode evoluir se ela se empenhar e trabalhar duro. Mas tinha uma outra coisa no livro dela que me chamou a atenção e que meio que se conectou com uma reflexão que eu já estava tendo há algum tempo. Oi, eu sou a Neil, e antes de começar sobre a outra temática do livro da Neil, com 2 L's e não com um O como eu queria contar pra vocês uma historinha, uma fábula, que talvez você só conheça se for 25 mais. Será que as crianças de hoje em dia ainda leem fábulas? Eu sei lá. Enfim, a fábula conta a história de um pastorzinho que guardava um rebanho de ovelhas do seu pai, que era muito simples e humilde, mas o moleque tinha probleminha na cabeça e gostava de fazer umas pegadinhas no malandro com a galera da vila próxima. Um dia, quando o pai do menino viajou, na malandragem pra fazer essa pegadinha, o moleque saiu gritando: "Lobo, lobo, alguém me ajuda!" E naturalmente a vila toda foi lá ajudar a espantar o bicho, mas não tinha nada. E o moleque ficava achando graça. No segundo dia, a mesma coisa. O moleque gritou: "Lobo, lobo!" E a galera, quando foi ajudar, quando chegou, deu com os burros na água de novo. No terceiro dia, apareceu um lobo de verdade. E o pastorzinho foi buscar a ajuda da... Mas dessa vez a galera nem olhou pra ele, achando que ele tava mentindo de novo. E no final, o lobo devorou todas as ovelhas e em algumas versões até o pastorzinho. O que essa fábula de Scooby ensina pras crianças é que além de mentir ser feio, que a sua palavra, a palavra delas, tem valor. Mas se você escolhe mentir, mentir e mentir, a sua palavra perde o valor. E quando você realmente precisar de ajuda, ninguém vai acreditar em você e você vai acabar se ferrando sozinho. Tá, mas o que isso tem a ver com o livro da Neil? Calma que eu vou chegar lá. Paciência, pequeno gafanhoto. Mas voltando ao assunto, a história de como eu encontrei esse livro foi meio engraçada, ironicamente. Naquele dia eu tava bem chateada, sabe? Eu tinha brigado com umas amigas sobre as nossas opiniões ideológicas serem bem diferentes e eu tava me sentindo bem pra baixo mesmo. Tudo que eu queria era dizer que algumas práticas políticas referentes à identidade de gênero e racial estavam passando um pouco do ponto e estão mais prejudicando a causa do que ajudando. Mas elas não entenderam isso como crítica, e sim como um ataque. Então uma confusão surgiu entre a gente e eu fiquei bem borocochô depois. E quando eu tô assim triste e tenho uma oportunidade, eu gosto de ir pra livraria e ver as novidades. E também cheirar um cheirinho de livro novo. Me deixa, tá? Eu sou um ser humano também. Ora bolas. Mas estar em uma livraria clareia meus pensamentos e acalma meu coração de um jeito que eu não consigo entender bem, mas que funciona todas as vezes. Enfim, de qualquer maneira, tal hora eu tava passando pela aula das promoções e lá estava esse livro. Só as Partes Engraçadas, de Neil, com 2 L's e não com O, Scovell. De primeira chamou a atenção a capa ter um formato de uma página de roteiro e descrever exatamente o que estava fazendo no momento. Interior, livraria, dia/noite, leitor vê o livro e pega para dar uma olhada. E como eu sou muito besta, eu achei aquilo o máximo. Mas o que mais ainda me chamou a atenção foi que o livro estava por R$5. Quando eu vi, eu não acreditei. Um livro com mais de 2 páginas por R$5? Impossível. Sério, um livro hoje em dia é R$60 o mais básico. Eu peguei o livro e fui direto no caixa e a moça me confirmou. Sim, R$5. Eu não vi mais nada, disse shut up and take my money e levei o livro pra casa. Agora, depois de ler todo o livro, a parte que eu realmente queria chegar e que eu realmente quero comentar, tá logo na capa, no subtítulo do livro, que é, abre aspas, algumas verdades difíceis sobre o ambiente machista que é Hollywood, fecha aspas. E no livro, realmente, durante a trajetória de toda a sua carreira como roteirista, ela se deparou com muitas portas fechadas, tanto de editoras como produtoras, revistas, estúdios, projetos de filme só por causa do gênero dela. E também viu muitas portas fechadas para outros colegas mulheres. Quando não era isso, eram mulheres sendo submetidas ou se submetendo a situações degradantes e desagradáveis. Se é que vocês me entendem. Lendo essas palavras, eu fiquei chocada, sabe? Chocada e tocada. Principalmente quando ela conta de uma situação desagradável que ela mesma passou e que no final acabou superando e advogando em nome de outras mulheres, especialmente outras mulheres roteiristas, para se levantarem e tomarem seus espaços dentro de uma indústria tão fechada, tão machista. Foi incrível ver como, apesar das inúmeras portas fechadas e oportunidades negadas, a Neil conseguiu criar coisas e escrever roteiros tão maços quanto um episódio para os Simpsons, para os Muppets e também a série da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Nossa, eu amava essa série. Salem, o ícone da minha infância que você é. Mas todo o tempo que eu lia, uma luzinha no fundo da minha mente ficou apitando o tempo todo. E eu me dei conta de um pensamento bem perigoso. Ah, ela deve estar exagerando, eu pensei. Nessa hora eu mesma parei e me dei conta do que eu pensei. Por que eu pensei isso? Que motivos a Neil me deu para desacreditar da história dela? Daí eu me lembrei da história do pastorzinho e de como nós
como sociedade, estamos fazendo isso com nós mesmos. Sabe aquele meme de coisa legal existe, coisa legal se torna popular, grandes corporações tomam conhecimento dessa coisa legal, grandes corporações tomam conta dessa coisa legal, e finalmente o público perde interesse nessa coisa legal? E de uns 10 anos ou 15 anos pra cá, vários movimentos que têm como objetivo fortalecer ou denunciar agressões ou enaltecer uma minoria surgiram e ganharam bastante popularidade, principalmente entre jovens dinâmicos que se propagam como fogo em palha seca. Olha como a nossa coisa legal aí. O problema começa quando Hollywood, uma indústria altamente criticada por ter problemas de abuso contra minorias, especialmente racial e contra mulheres, começa a tentar amenizar a situação colocando mais representatividade, só que do jeito mais preguiçoso e sem criatividade já visto antes pela humanidade inteira, substituindo personagens já existentes por uma minoria, colocando personagens de minorias pessoas perfeitas, sem defeitos, e principalmente fazendo esses personagens de minorias menosprezar e humilhar outros personagens, especialmente em franquias conhecidas e já estabelecidas. Isso, ao invés de fortalecer e representar, inflamou ainda mais esses movimentos identitários que começaram a replicar essas características danosa na vida real, principalmente menosprezar os outros, com isso criando naturalmente um contramovimento oposto a essas ideias mais identitárias. E assim, eu, falando de mim agora, no começo não ligava muito pra isso, mas depois de assistir um certo filme, que merece um vídeo só pra ele, eu passei a prestar mais atenção nas histórias que eu consumo, e a me interessar mais sobre escrita e construção de filmes/séries. Daí o meu amor pelos roteiros. E percebi que realmente tinha personagens muito mal escritos e que não se encaixavam direito na história. E a história em si só servia pra enaltecer personagem X e diminuir o resto. E quando começaram a mexer com os clássicos da Disney, aí eu fiquei pistoleta. E me revoltei com isso. Daí a discussão com os meus colegas, daí a compra desse livro, etc, etc, etc. Que nos leva de volta ao livro da Neil. E o meu pensamento danoso. Ela não estava mentindo quando falou das oportunidades negadas. Ela não estava mentindo quando falou sobre as situações desagradáveis que passou. Ela não estava mentindo quando falou sobre as outras colegas que sofrem do mesmo mal. Mas devido à minha percepção desses movimentos identitários ter sido tão distorcida com a forçada de barra dada por extremistas e até mesmo a indústria hollywoodiana, no fundo da minha mente eu fiquei achando que era mentira. Eu quero deixar bem claro aqui que todos esses movimentos são sim muito necessários. Qualquer tipo de abuso de poder ou abuso de minorias prejudicadas devem sim ser denunciadas e combatidas para que a gente tenha um mundo mais justo e igualitário, no qual os direitos e deveres são os mesmos para todos. Porém, não adianta nada você forçar a barra tanto ao ponto do oprimido tomar o papel do opressor, e pessoas que realmente têm más intenções se utilizarem dessas faltas para fazer o caos acontecer. Outra coisa que, na minha opinião, é pior ainda, é quando esses movimentos falam que tudo é uma agressão ou microagressão. Falou uma piada com uma minoria? Preconceito. Defender uma posição mais conservadora de ver o mundo? Intolerância. Errou um pronome? Ofensa gravíssima. E assim, se tudo é uma ofensa, tudo é um erro, tudo é uma agressão, poder das palavras como racista, homofóbico, transfóbico e machista perdem totalmente o valor e vítimas reais desses crimes começam a ser tratadas como dramáticas. Olha, mais um desses exagerados achando que tudo é crime agora, tornando mais difícil o socorro real e a justiça real para essas pessoas. E como diria a Síndrome, todo mundo pode ser super. E aí, quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais. E de volta ao livro da Neil, mais uma vez, depois que eu me dei conta do que eu pensei, eu fiquei triste. Triste tanto pelas minhas influências e convivências do mundo real, que me levaram àquela conclusão, quanto ao fato de que hoje em dia, talvez pouquíssimas pessoas levem o que ela está dizendo naquele livro a sério. Vão achar que é mais do mesmo, mais uma pauta identitária sendo tratada aí, e vão pular fora do barco no segundo em que for mencionada. E agora é a hora que você pergunta, tá, Neil, e o que é que a gente pode fazer? Qual é a solução? Tu não pode me jogar um problema sem me oferecer no mínimo um vislumbre de saída. E assim, eu vou falar pra você que eu não sei bem. Não sei como oferecer uma saída do buraco que nós mesmos como sociedade nos enfiamos. Mas falando em um nível mais individual, eu acho que cada um pode cuidar da sua vida, sabe? Focar em se desenvolver, se tornar mais seguro de si, cultivar seus valores e não deixar se influenciar tanto pela mídia. Dar uma boa curada naquilo que você já consome pode ser uma boa ideia para começar. E quanto aos movimentos identitários, se você realmente acredita neles e sente que precisa ajudar, procure agir no mundo real. Não seja só um guerreiro na internet, por exemplo. Ofereça às vítimas locais seguros para elas e também incentive a denúncia das mesmas ou de pessoas que sabem sobre também. Crie um conteúdo saudável de consumir, explicando por que essas minorias precisam de proteção e por que é legal lutar por mais representatividade, sem jamais acusar ou julgar ou culpar quem está te assistindo, porque assim não se resolve nada. E por último, não leve tudo como ofensa. Isso serve para os dois lados, tá? Não tem problema um personagem
já estabelecido em outras mídias mudar de cor, por exemplo. Contanto que seja uma mudança bem feita e o personagem seja legal, as pessoas não vão ligar. E também encerrarem o seu pronome também não é o fim do mundo. Quem te ama de verdade vai sempre acertar como você se identifica. Para encerrar, eu recomendo bastante a leitura desse livro, Só as Partes Engraçadas, de Neil Scovell. Tanto para ter um insight de como é realmente a vida de um criativo em Hollywood, tanto para nos lembrar do motivo real dos movimentos em favor de minorias serem importantes. Also, ela diz só as partes engraçadas, mas não vai ser o livro gargalhando. Humor estadunidense? Subjetividade? Devo denunciar no Procon propaganda enganosa? O que eu faço? Comenta aí! E se você ficou até o final, comenta também a frase secreta que é: se até jantares presidenciais têm roteiro, então a espontaneidade é uma mentira. Curte, compartilha e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!